amiga e amigo do canal Projeto Elevação, capítulo 4 do nosso estudo do livro Emoções que Curam. Hoje, o nosso estudo, esse capítulo, é Palavras de uma Mãe sobre a Culpa. Vai ser um pouquinho diferente hoje, eu vou ler o capítulo, porque como é um depoimento, então para facilitar o nosso entendimento, eu vou ler o capítulo e aí eu vou fazendo alguns comentários sobre os meus pensamentos, os meus pontos que me chamaram a atenção aqui, eu vou compartilhando com vocês ao longo da leitura. Então a gente vai fazer nesse formato hoje. Bom, começa aqui na página 68 e antes de escrever sobre o capítulo, ela traz um trecho de Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Santo Agostinho escreveu, psicografou em Paris, 1862. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm do que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura, muito natural, que então lhes advém, da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo. No Hospital Esperança, mais uma manhã de bênçãos e trabalho nos esperava a colaboração. Era dia de grupos terapêuticos se reunirem, sendo a tarefa marcada para 9 horas e reservada para mais de 400 mulheres que foram mães no mundo físico, todas ainda em processo de adaptação e recuperação. Diversos grupos com funções educativas e libertadoras se organizavam sob os cuidados de Dona Modesta. Oficinas do sentimento, tribuna da humildade, grupos de reencontro, palestras e vivências de terapia ocupacional foram distribuídas em equipes de 20 a 70 pessoas, conforme o tratamento que cada uma delas estava realizando. Bem, já é a segunda vez que a gente fala da Dona Maria Modesta Cravo nesse livro, né? Eu vou fazer depois um vídeo específico que não vai fazer parte aqui da sequência do estudo, não vai estar na playlist do estudo. Mas vai ser um vídeo onde eu vou falar do Hospital Esperança, que está sendo citado também nesse capítulo, da Dona Maria Modesta Cravo e do Eurípides Barçanufo. Então, num vídeo só, vou falar sobre duas personalidades espíritas proeminentes e o Hospital Esperança. Fomos acompanhar Dona Modesta e o professor Cícero Pereira, que supervisionavam a tribuna da humildade. Era o maior grupo naquela ocasião, com 100 aprendizes que ouviriam um testemunho. Interessante, né? O Hospital Esperança é um hospital do plano espiritual que acolhe, que recebe pessoas que se dedicaram bastante na espiritualidade quando encarnados, mas quando desencarnam, desencarnam com algum problema, geralmente um problema emocional para ser trabalhado, né? Então, nesse caso aqui desse capítulo, ela está trabalhando a emoção da culpa, através do estudo dessas mães. E aí, o trabalho é todo organizado, né? Como eu li aqui no parágrafo anterior, oficinas de sentimento, tribuna da humildade, grupos de reencontro, palestras, vivências de terapia ocupacional. Então o trabalho era todo departamentalizado. E aí ela começa a explicar aqui, ó, a tribuna da humildade é o lugar para se abrir o coração. A pessoa que ocupa a tribuna para falar de si já havia sido previamente selecionada por terapeutas cuidadosos que acompanhavam os casos. Mesmo aquelas mães que ouviriam a palavra naquela oportunidade obedeciam a uma sequência de tratamentos especializados, até chegarem ali para mais uma etapa de benefícios, conforme os atendimentos recuperativos vinham recebendo. Ou seja, ao longo da terapia, conforme a pessoa vai dentro da terapia que ela está fazendo, ela vai entendendo, compreendendo as emoções e se harmonizando melhor,
ela pode ir lá e dar um testemunho. E esse testemunho da pessoa em recuperação, mas já num estágio mais avançado, ajuda aquelas mães que ainda estão com essa emoção da culpa mais desarmonizada, mais desequilibrada. Então, quer dizer, as pessoas, elas ajudam e são ajudadas, e a organização disso tudo é feito com esse trabalho de supervisão dos espíritos que coordenam o trabalho. Estas mães traziam um semblante sofrido, a dor da separação de suas famílias, adicionada à forma repressora com que viveram a maternidade, as havia entregado aos braços da depressão. Todas desencarnaram entre 1990 e 2010. Outro detalhe interessante: eles organizam o grupo de acordo com o período que as pessoas viveram encarnadas na Terra, o período que elas desencarnaram. Então, geralmente são pessoas mais ou menos ali da mesma faixa etária e que conviveram com problemas semelhantes, advindos até, muitas vezes, do meio onde elas conviviam. Vamos entender um pouquinho mais aqui na sequência da leitura. Depois que todas as mães estavam devidamente acompanhadas, Dona Modesta explicou a importância da tarefa, fez a oração e passou a palavra à mãe que faria o depoimento. Uma mulher franzina, trazendo um largo sorriso no rosto, iniciou sua fala. Amigas e irmãs do coração, que Deus nos guarde a todos em sua misericórdia. Meu nome é Bernadette. Não sou acostumada a falar, mas estava ansiosa por estar aqui e poder dizer algo a vocês. Já estive assentada onde vocês estão há alguns anos, quando aqui cheguei. Lembro até hoje, com nitidez, a importância que teve para mim o depoimento de outras mães aqui na tribuna da humildade. Foi um divisor de águas. Quero deixar claro que não falo com nenhuma autoridade e nem vim ensinar nada a ninguém. Só estou aqui porque Dona Modesta me convenceu de que o que eu aprendi pode ser útil a outras mães. Atendendo ao pedido dela, e olhou para Dona Modesta, assentada na primeira fila de cadeiras, espero poder ser útil, conquanto reconheça que o que vou dizer foi libertador para minha alma. Desencarnei em 1999, com quase 60 anos. Essa geração pós-guerra desenvolveu um costume nocivo, até certo ponto fruto de uma herança de gerações, porque eu não conheci uma mãe sem culpa. Uma mãe que se achasse boa o bastante para desempenhar sua missão. Culpa por fazer, culpa por deixar de fazer, culpa por pensar em fazer. Além da herança cultural, o modelo social projetou à mulher novas e inesperadas formas de participação, criando conflitos íntimos severos entre trabalho, maternidade e família. Então, pensando aqui no período que essa mãe viveu encarnada, né? Ela desencarnou em 1999, com quase 60 anos. Então, ela encarnou ali em 39, praticamente, e ela viveu esse período pós-guerra. Década de 60, vamos lá, ela na mocidade dela já devia estar ali na década de 70, né? Era o começo do momento que as mulheres estavam começando a trabalhar, não só se dedicando ao lar, mas começando a trabalhar fora. Então, algumas coisas importantes foram acontecendo ali na cultura que geraram esses conflitos. Então, a mãe começou a trabalhar e, ao mesmo tempo, tinha que cuidar dos filhos, tinha que se dedicar à família. Os pais, ainda muito machistas, não ajudavam em nada, não contribuíam com as tarefas em casa e pouco também acompanhavam a educação dos filhos. Mas, seguindo, a maioria de nós presentes pertence a uma geração cujo estandarte foi: ser mãe é padecer no paraíso. Uma concepção lamentável que gerou e sustentou muitas crenças enfermiças. Sei que muitas de vocês estão aqui e gostariam de ainda estar ao lado de seus filhos. Eu também experimentei essa dor. Muitas aqui, assim como eu, fizeram o seu melhor enquanto estavam no corpo físico na condição de mães. E, no entanto, depois do desencarne, sofreram uma terrível sensação de fracasso. Sei também que muitas já se sentiam assim enquanto estavam na vida corporal. Parece uma sina as mães se sentirem culpadas, parece um karma. Entretanto, todo esse processo da nossa geração pós-guerra
É muito mais uma questão educacional e em nada identificada com a missão luminosa da maternidade. Eu tive que rever conceitos aqui no hospital. Foi uma verdadeira cirurgia na mente e no coração. Fui educada por meus pais e familiares para ser perfeita e nunca me achei boa o suficiente. Tive 2 lindos filhos e adotei a renúncia e doação por amor como compromissos essenciais para educá-los. Fiz planos de uma família unida e harmonizada, juntamente com meu marido, um homem exemplar. Ambos espíritas, desde cedo orientamos nossos filhos pelas práticas doutrinárias. Idealizamos nossos filhos como tarefeiros comprometidos e servidores do bem na casa espírita. Veio, porém, a juventude, e eles queriam suas escolhas. Seguiram o caminho dos estudos, da ciência e do bem. Viveram uma mocidade distante dos ideais que eu e o pai lhes havíamos projetado. Então, esse é um problema, né? A gente, como pais, como educadores, muitas vezes a gente quer imaginar o futuro dos filhos, né? E aí a gente acaba intervindo muito, né? Dando opiniões, conduzindo, e muitas vezes o nosso papel deveria ser um papel mais de orientativo, né? De orientação, na verdade. Um papel mais de apoio. E ela relata aqui, né, que ela e o esposo já projetavam o que gostariam de ver no futuro dos filhos. Foi difícil aceitar, porque eles não só adquiriram hábitos estranhos à nossa mentalidade, como também se distanciaram do afeto do lar. Para mim, isso se tornou um problema, pois é como se eles tivessem se transformado em oponentes. A distância afetiva me machucava, porque interpretava como desamor. E o pior, sentia-me responsável pelo que estava acontecendo. Culpava-me e perguntava-me sempre aonde foi minha falha. Foi então que surgiram os conflitos, porque no desespero de mãe zelosa, transformei-me em uma cobradora implacável, cansando meus filhos com advertências e enfrentamentos inoportunos, que substituíram o lugar do diálogo. Exigi tanto que eles não suportaram e abandonaram o lar para estudar longe de nossa cidade. Com esforço e a contragosto, eu e meu marido financiamos os recursos e eles foram trabalhar para se sustentar. O lar, depois disso, parecia para mim um ninho vazio. Contando assim superficialmente, ninguém imagina quantos dias de angústia e dor no peito eu sofri, porque os filhos queriam asas próprias e eu as queria podar. Na verdade, dos 15 aos 19 anos de ambos os filhos, foram noites e dias de sofreguidão. Onde foi minha falha? Perguntava sempre a mim mesmo e não encontrava resposta. Não encontrava porque sempre lancei o olhar para o passado, procurando lá na infância dos meus filhos o que teria faltado, o que teria sido de mais ou de menos. Não encontrava resposta. Em verdade, não havia uma resposta para essa pergunta. A pergunta coerente só vinha a aprender aqui no mundo espiritual. Eu não tinha que olhar para trás. Se havia alguma falha, se havia algo a ser feito, era ali, naquele momento, no momento presente, que eles apresentaram suas particularidades. Mas eu não enxerguei que, em vez de ser uma mãe cobradora, podia ter me comportado também como uma mãe amiga e respeitosa, dialogadora, companheira. Pronto, então boa parte dos conflitos, né, que nós vivemos com os nossos filhos está justamente nessa tênue barreira, né? O quanto a gente quer, pelo bem deles, pelo amor que a gente tem a eles, tentar conduzir da forma que, sob a nossa perspectiva, sob a nossa vivência, é o melhor a ser feito. E aí, ao invés da gente, como ela diz aqui, ser respeitoso, dialogador, companheiro, a gente acaba se tornando cobrador implacável. E aí, os filhos se distanciam. Pouco tempo depois que saíram de casa, eu entrei em profunda depressão. Para ser sincera, já estava deprimido e não sabia. A saída deles apenas me permitiu olhar para isso com mais precisão. Tomei medicações fortíssimas, dei trabalho ao meu marido, perdi a bênção do sono, da alegria e do prazer. Foram 15 anos de luta íntima e dor, e no final de tudo, como se saísse de um túnel escuro de sofrimento e pavor, eu enxerguei, depois de todos esses anos,
que meus filhos apenas amadureceram e se tornaram quem eles tinham que ser, homens bons e conscientes, que davam amostras claras de que o exemplo no lar valeu a pena. Fiz uma descoberta chocante depois de toda essa depressão. Meus filhos não se tornaram o projeto que idealizei para eles. Eles se tornaram algo muito melhor do que idealizei para eles. Eles se tornaram quem são e quem gostariam de ser. Superaram meus próprios planos de mãe neurótica. Essa é a grande lição da vida. Ninguém vai ser exatamente como gostaríamos que fosse. E nem a vida vai acontecer exatamente como planejamos que ela aconteça. E aí é por isso que entra a importância da gente conseguir lidar com as nossas emoções. Então, quando algo nos contraria, o nosso orgulho, o nosso ego, nos chama a um desespero, a uma luta, a tentar fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, com aquele olhar da criança mimada, né? E quando a gente consegue controlar as nossas emoções, a gente amadurece como seres humanos, a gente evolui como espíritos. E ela conseguiu enxergar isso depois já de desencarnada. Desencarnei me sentindo melhor, mas ainda trazendo na alma estiletes de culpa que teimavam em me ferir. Mesmo tendo tempo de ver com os meus olhos a realização dos meus filhos, ainda guardava na alma uma pesada sensação de fracasso. Somente aqui pude tratar essa doença nos grupos terapêuticos. Descobri que minha depressão foi o resultado do meu autoabandono. Senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci, esqueci de mim, do marido, da diversão e até desencantei com as tarefas espíritas. Ou seja, ela ficou tão preocupada em tentar conduzir a vida dos filhos que esqueceu de conduzir a própria vida dela, que era a maior missão que ela tinha enquanto encarnada. Por várias vezes acreditei que a desobsessão e as orações seriam os caminhos para transformar meus filhos. Enquanto a vida esperava-me com outro tipo de aprendizado, deixar uma mensagem clara aos meus amores que eu também existia, que eu também respirava, que eu também tinha aspirações. Assumi uma responsabilidade que extrapolava a esfera do limite entregue a mim. É uma velha ilusão que faz a mente pernoitar no conceito de que amar é ser responsável pelas pessoas que amamos. Querendo ser salvadora, abri mão do papel de educadora. Dizendo amar, transformei-me em uma cobradora compulsiva. Levantando a bandeira da missão espiritual para com os outros, neguei necessidades básicas de minha própria caminhada de aprimoramento na missão essencial de minha cura interior. Hoje, colaborando nos serviços de adaptação do hospital, junto aos grupos de mães, impressiona-me com o que fazemos de nossa missão. Mães diversas saem do corpo físico sentindo-se fracassadas, para somente aqui, orientadas e tratadas, assimilarem uma nova perspectiva de sua reencarnação e descobrirem que o fracasso só estava nas suas cabeças e que muitas delas foram vitoriosas e não sabiam. Então, às vezes, a gente passa uma encarnação inteira se torturando pelos julgamentos que a gente faz e pelas cobranças que nós nos fazemos a nós mesmos, e a gente acaba desperdiçando oportunidades evolutivas enquanto a gente está ali mergulhado na ilusão do sofrimento. Uma percepção perfeccionista da maternidade pode adoecer-nos mentalmente, causando enfermidades que solicitam tratamentos especializados. Eu já precisei desse tratamento no mundo físico e tive que continuar aqui no Hospital Esperança. Eu sei que muitas de vocês padecem dores ainda maiores do que vivi na maternidade. E eu quero dizer-lhes, perdoem-se, vocês foram apenas mães e não Deus. Todas temos um limite, e o que passa disso é prepotência. É querer ser mais do que damos conta ou do que precisamos. Por fim, sentimos-nos culpadas por raiva. Raiva de não conseguir controlar, de não atingir nossas metas, por não dar conta, por estar extrapolando todos os nossos limites. Com o tempo, toda essa raiva contra nós se transforma em culpa, cobrança, mal-estar e tristeza. A raiva existe para nos mostrar que precisamos nos proteger, que temos uma urgência em relação ao bem-estar pessoal.
É uma emoção de proteção energética, social e emocional. A gente estudou a raiva, né, no capítulo anterior. Então, quem ainda não viu o vídeo do capítulo 3, é importante rever lá, porque fala bastante sobre a importância e o valor da emoção da raiva. Cada filho, como espírito eterno que é, responde por sua caminhada. Libertem-se desse peso. Agindo como se fôssemos Deus, apenas nos escravizamos à enfermidade do amor prepotente, que nos alucina com a ideia de que temos a obrigação de salvar filhos, que não querem ser salvos, ou de dirigir a vida de filhos que anseiam eles próprios serem proprietários de seus caminhos, que é o que deve ser, né? Cada um de nós devemos ali amparar, apoiar, mas quando percebemos que o espírito está adulto, ele precisa decidir os caminhos dele, seguir. Mães que se sentem fracassadas à luz da reencarnação, porque não atingiram os objetivos que supunham essenciais com os espíritos que renasceram como seus filhos, precisam de ajuda e orientação para entenderem que amar não pode ser confundido como ser responsável pelo bem e pelo mal de quem amamos. Sem dúvida, uma das crenças mais prejudiciais sobre o amor é de que somos capazes de mudar as pessoas que amamos, ou mais grave ainda, que respondemos pela escolha de nossos entes amados. Adicionada a essa ilusão sobre a ótica da imortalidade da alma, muitos aprendizes do Espiritismo, entre os quais eu me incluo, acreditam que é também um dever conseguir essa renovação das pessoas que a vida nos entrega, seja nas experiências do parentesco ou da efetividade, por uma questão de karma. O efeito mais lamentável dessa falsa crença é a sensação de lacerante de ser responsável pela queda moral e espiritual daqueles que amamos, quando eles não optam pelo seu reerguimento. Fomos educados para pensar que amar é ser responsável por aquilo que o outro faz ou escolhe dentro da cultura dos espíritas. Infelizmente, isso é reforçado. Não será exagero dizer que dessa forma de pensar e comportar é uma tragédia social no terreno dos relacionamentos, porque muitas dores, tormentos e dissabores ocorrem por conta dessa cruel sensação de falência, que encarcera o ser humano nas mais diversas formas de infelicidade e fantasias de fracasso. Ser responsável pelo outro é bem diferente de ter responsabilidade com o outro. Perante a eternidade, em verdade, somos responsáveis unicamente por nós mesmos. Gente, isso é muito importante, né? A evolução, o caminho espiritual, a jornada evolutiva, ela é individual. A gente, lógico, nascemos num seio familiar, somos educados naquele seio familiar, depois amadurecemos, formamos as nossas próprias famílias e nós caminhamos juntos nessa jornada evolutiva, mas cada um com a missão de se melhorar. E aí, se melhorando, nós damos exemplo a quem está próximo, para que quem está próximo também possa buscar a sua evolução espiritual. Eu não posso me responsabilizar pela evolução espiritual dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, dos meus irmãos. O que eu posso fazer, o que está sob a minha responsabilidade, é cuidar da minha evolução espiritual e ter os melhores relacionamentos possíveis com todas essas pessoas que nós amamos. Em relação ao outro, cabe-nos exercer os deveres cooperativos, inspirados na lei da sociedade e amor, que promove uma teia de solidariedade, apoio mútuo e motivação de uns para com os outros, não a ponto de anular o desejo, a intenção, a escolha e a atitude que a outrem compete o erguimento de si mesmo. Podemos sim estender a mão, orientar, incentivar, alertar, acompanhar, oferecer tempo, atenção e carinho aos nossos afetos de caminhada. Todavia, além disso, quaisquer outras ações que visem ajudar podem conduzir para a perturbação, para o engano, para a cobrança e para a necessidade egoística de controle, estabelecendo um quadro emocional de dependência e tormento afetivo. Amar não é algemar-se a alguém. Amar não significa agradar o tempo todo. Amar é criar laços saudáveis
que deixam marcantes motivos para desejar a presença de quem se cativa. Amar é estar presente no coração das pessoas, mesmo estando longe. Quando exigimos excessivamente dos outros, esperando o que eles, na maioria das vezes, não têm condições de atender ou não desejam fazê-lo, certamente estamos tratando a nós mesmos dessa exata forma. Quando também fazemos pelas pessoas que amamos aquilo que elas não nos pediram, a pretexto de agradá-las ou de socorrê-las, podemos nos enredar com o tempo na armadilha da mágoa e do destempero emocional. Cobranças e expectativas desmedidas são neuroses, doenças psíquicas e comportamentais que oneram nossa vida com climas pesados e tóxicos, criando uma convivência distante da verdadeira amorosidade cristã e refazente. Amar não significa ter uma varinha de condão capaz de transformar os outros naquilo que gostaríamos que eles fossem. E quem se aventura a essa experiência na escola da vida, quase sempre abandona a si próprio, acreditando que essa atitude de renúncia é uma das expressões mais virtuosas e legítimas do amor. Ao contrário do que se pensa, o amor verdadeiro não deve ser interpretado como a ação de se esforçar ao máximo para facilitar a vida dos que amamos. Pelo contrário, o amor nunca solicitou tanto limite como atualmente. A ausência de condições para que o amor se expresse em favor da dignidade e do crescimento moral tem feito muitos reféns emocionais, que são aquelas pessoas que vivem na troca de favores, esperando uma resposta do ser amado aos seus esforços para agradar ou salvá-lo, e terminam prisioneiras de seus medos, de suas culpas e de suas supostas derrotas, em relação ao que esperavam ou desejavam do ser amado. Os reféns emocionais basicamente se caracterizam por acreditar que nasceram para fazer a felicidade de alguém, que essa é sua missão, seu dever. Entendem que amar é sofrer com a dor das pessoas que amam ou que para ser feliz necessita do amor alheio. Por essas razões, essas pessoas se sentem responsáveis pelo que o outro faz ou é. O remédio para nós perfeccionistas é o auto-amor, o cuidado com nós mesmos. Assim como para amar é necessária educação, também o auto-amor é um caminho que nos espera para a construção paciente de hábitos de autoacolhimento e ternura, aceitação e bondade. Então, mais uma vez, ela nos alerta. Nossa missão principal é nos autoconhecer, nos autoamar, nos autoacolher, para que assim a gente possa progredir espiritualmente e a gente possa estar equilibrado, forte emocionalmente, para dar a mão para os nossos companheiros que estão ao lado, para os nossos irmãos encarnados na Terra, para nos propormos a ajudar, seja na casa espírita, seja na Igreja Católica, seja a atendimento a pessoas em condição de rua, seja qual for a tarefa que escolhemos fazer. Primeiro a gente precisa nos autoamar, nos autoacolher, para a gente conseguir ajudar o próximo. E ela vai concluindo aqui. Espero que minhas palavras se transformem em consolo e motivação para que vocês encontrem forças para o auto-perdão. Para finalizar, eu peço a todas vocês que fiquem de pé para orarmos juntas uma oração a mim ensinada por Dona Modesta, dirigida à Nossa Mãe Santíssima Maria, a Mãe do Senhor Jesus. Então a gente vai encerrar aproveitando a prece da Bernadette, a personagem descrita aqui, essa prece que ela faz à Mãe Maria. Nós então agora vamos nos concentrar, vamos encerrar o nosso vídeo com essa prece de hoje. Maria Santíssima, somos também tuas filhas, Mãe Salvadora de todos, rogai por nós, que desejamos sair dos vales das sombras e da amargura de nossas culpas injustas e dilacerantes. Ó Santíssima Mãe de Jesus, ajuda-nos a transformar nosso arrependimento em luz e coragem no caminho. Coroa-nos o esforço do auto-perdão com tua doce e santa misericórdia, com a energia de tua ternura infinita. Te pedimos refúgio para não nos sentirmos falidas e conseguirmos olhar com compaixão para as nossas faltas.
Empresta-nos a tua mão delicada para levantar-nos dos tropeços da frustração perante nossas exigências descabidas. Ó soberana Senhora, sabemos que merecemos a felicidade e a prosperidade, mas nos sentimos distantes da condição de filhas amadas pelo Pai de nossas jornadas evolutivas. Auxilia-nos a tecer, com os fios da caridade, um manto de proteção que nos faça sentir acolhidas e credoras da bondade celeste. Concede-nos, em nome de tua pureza, a energia salutar da fé imbatível para nos nutrirmos de amor e merecimento, amizade e farturas do coração. Em nome de teu poder, de amar-nos incondicionalmente, envolva-nos na candura de tua paz e generosidade. Sob a guarda de tua sabedoria e doçura, Mãe querida, nossa vida terá mais rumo, nossos dias serão mais abundantes, nossa alegria será mais justa e nossa vontade será mais lúcida. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Santa Maria de Nazaré, pelas graças que o Pai te confiou, faça-nos também tuas filhas, para que igualmente possamos afirmar: achamos graça diante do amor e da vida. Assim seja. Então finalizamos mais um capítulo. Na próxima quinta vamos estudar o capítulo 5, Medos e Indicadores de Crenças Limitadoras. Então não se esquece, se você gostou do vídeo, passa a seguir, acompanhe a nossa playlist, assista aos vídeos anteriores para acompanhar o estudo. Compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você acha que possam se interessar por esse assunto. E continue sempre com a gente. Ora et labora, que a coisa melhora.